capítulo 10. Marcos, capítulo 10, o versículo 46. Amém? Todos acharam? Marcos, capítulo 10, versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? A igreja pode se sentar. Essa palavra, essa passagem da cura do cego de Jericó, fala conosco do começo ao fim. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém porque ele tinha um propósito ali. Seria a sua última passagem por aquele local. Jesus estaria passando ali em Jericó pela última vez, porque ele seguia para Jerusalém, onde ele seria crucificado, onde ele seria morto por causa dos nossos pecados, do meu e do seu pecado. E Jesus passava por ali, naquela cidade, uma cidade amaldiçoada por Josué. Lá em Josué, capítulo 6, o versículo 26, Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Maldito seria aquela pessoa que reconstruísse a cidade de Jericó. Havia uma maldição. Jericó era conhecido como uma cidade que abrigava as pessoas defeituosas, deficientes físicos, pessoas leprosos. Assim era Jericó. Uma cidade esquecida, uma cidade amaldiçoada, uma cidade ruim de se viver, onde não se produzia nada. O rei Herodes havia reconstruído aquela cidade. Ali continha um palácio, piscinas de água quente, mas nada disso tornava aquela cidade uma cidade habitável. Jericó é uma cidade onde tem um mar, banhada por um mar. Uma ponta da cidade de Jericó tem um mar conhecido como Mar Morto, um mar que produz águas salgadas, onde não há vida, não há peixes, apenas algumas algas vivem naquele mar morto. Por isso é o nome desse mar. Não há vegetação, não há peixes, não há vida ali. E Jesus, passando por aquela cidade, uma numerosa multidão segue Jesus. A palavra multidão, o coletivo de pessoas é multidão. Quer dizer, numerosa multidão. Para você entender a quantidade de pessoas que acompanhava Jesus nessa caminhada, nessa passagem. Era muita gente que seguia, que acompanhava Jesus e também estavam passando por Jericó. Esse era o caminho para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém. E Jesus estava indo, passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. E ali na beira do caminho, havia um cego, um mendigo cego, assentado à beira do caminho.
Esse cego estava ali por um motivo. Eu vou contar para vocês por que esse cego se tornou cego. A história conta que a gente está mencionando aqui a história de Bartimeu. E o que significa o nome Bartimeu? Nós estamos aprendendo na escola dominical o prefixo bar, significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Então, para nós conhecermos quem é esse filho de Timeu que estava à beira do caminho, nós vamos saber a história do seu pai, Timeu. Timeu era um general do exército aposentado. Ele, quando se aposentou, conseguiu um dinheiro e ele empregou aquele dinheiro em vários cômodos de aluguéis, em casas, em benfeitorias. Ele era um homem rico, um cidadão bem-sucedido, que morava ali na região de Betel, tudo próximo ali ao caminho de Jericó, por onde Jesus estava passando. E com a chegada dos romanos, o Império de Roma começou a tomar as cidadezinhas para dominá-las, para governar sobre elas. E todos os bens das pessoas eram confiscados. Então, o Império Romano e seus soldados chegavam e falavam assim, ó, me dá a sua casa. Você não tinha direito pela sua casa. E o Império Romano tomava a sua casa. Você podia até morar nela, mas você tinha que pagar aluguel de um bem que era seu, de um bem comprado com o seu dinheiro. E Timeu, como era general aposentado, ele era um homem de influência, ele começou a formar grupos que se revoltaram contra o Império de Roma. E planejavam tomar o Império de Roma. Mas eles não iam conseguir fazer isso. Havia uma punição para quem se revoltava contra o Império, contra o governo. É como hoje, se um grupo se revoltasse contra o governo. Seria quase que impossível, é quase impossível, você ir contra o governo. E Timeu juntou grupos revoltosos contra o governo de Roma. E ele foi punido porque ele fez isso. A punição que Timeu recebeu. Ele era casado e tinha um filho, que é desse filho que nós vamos falar. Timeu foi levado e foi crucificado. A crucificação, na época do Império Romano, era algo muito comum. Hoje, você faz um erro, você comete um erro diante da sociedade, você vai preso, tem direito a um advogado, passa por um julgamento. O Império Romano era o juiz, era quem julgava, era quem determinava a punição. O Império Romano fazia tudo. E o Timeu foi levado para um local, ali ele foi crucificado, diante da sua esposa e do seu filho. E não cessou aí toda a ruindade, toda a maldade do Império Romano. Eles pegaram aquele menino, isso é uma história que não é contada na Bíblia. Flávio Joséfo, um historiador que conta a história dos hebreus, é que cita esse fato. Aquele menino assistiu o pai ser morto, crucificado, e pegaram essa criança, não sabemos a idade que ele tinha, e foi vazado seus olhos, furaram os olhos do filho do Timeu, o Bartimeu. E ele ficou cego. E toda pessoa que tinha deficiência física era mandado para a cidade de Jericó. Ficava à margem da cidade. Faz de conta que Cássia é Jericó. Então, as pessoas deficientes, elas não estão ali na praça. Elas estão nas redondezas, na beira do caminho. Assim, o filho de Timeu estava à beira do caminho, esmolando. Nós vemos a história de um cego que pedia esmolas. Então, o Bartimeu, o filho do Timeu, o Timeu que era rico, o governo tomou toda a sua riqueza. Ou seja, o filho do Timeu não tinha posses, não tinha bens, não tinha riqueza. Sobrou a sua mãe, que nós não sabemos qual foi o fim dessa mãe, essa esposa, e sobrou
esse cego que pedia esmolas na beira do caminho, numa cidade chamada Jericó. Olha quanta dor, quanto sofrimento Bartimeu estava enfrentando quando sabe que Jesus vai passar por ali. Os olhos dele foram arrancados. Deram para ele uma capa. Até para pedir esmola, o governo controlava. Então, toda pessoa com deficiência, para ela ter direito de esmolar, de pedir esmola, de pedir ajuda, ela tinha que ter uma capa. E Bartimeu tinha uma capa. Era tudo que ele tinha. Essa capa era a sua cama, essa capa o protegia ele do sol durante o dia e protegia ele do frio durante a noite. O que sobrou para Bartimeu era uma capa. E nessa capa, Bartimeu se agarrou. Ele não tinha mais nada. E ele estava ali, naquele lugar. Jericó era uma cidade onde tinha muita alfândega, muito cobrador de impostos, e por ali passava muita gente o tempo todo. Os cobradores de impostos estavam sempre por ali. Temos a passagem de Zaqueu, que era um cobrador de imposto. E Zaqueu também enfrentou a multidão para poder ser visto por Jesus ou para ver Jesus. Zaqueu era um homem de pequena estatura e subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Ele sabia da condição dele de cobrador de imposto, que cobrava impostos injustamente. Mas Zaqueu queria ver Jesus e ele subiu numa árvore para ver Jesus. Rompeu uma multidão. E Jesus convida Zaqueu e fala: desce, Zaqueu, porque eu vou ficar na sua casa hoje. Zaqueu fez algo para ser visto por Jesus. E Jesus viu Zaqueu. E continuando a história, aquele cego ali na beira do caminho, assentado na beira do caminho, ouvia o barulho dos soldados romanos que passavam. E pedia esmola e vivia do pouco que lhe davam. Se ele ganhasse muita esmola naquele dia, ele tinha muito para comer, para viver ali. Quem gostaria de ficar perto de um cego? Será que a gente iria lá todos os dias levar uma comida para esse cego? Se fosse hoje, comigo e com você, a gente se importaria com esse cego? Como que a gente se comportaria diante dele? Mais ou menos o raciocínio que nós temos seria o raciocínio daquele povo. E com um governo opressor, um governo mau. Os soldados romanos estavam ali dispostos a matar por qualquer que seja o motivo. E durante esse tempo que Bartimeu, o filho de Timeu, estava ali sentado à beira do caminho, ele ouviu um barulho, porque ele era cego, ele havia perdido a visão, ele não nasceu cego, ele enxergava. Ele perdeu a visão, mas ele não perdeu a audição. Ele ouvia. Assim como hoje nós ouvimos falar de Jesus, e muitas vezes não nos posicionamos, não seguimos Jesus, não queremos compromisso. Sabemos da existência de Jesus, mas e o que fazemos com Jesus? E Bartimeu, quando ouviu que Jesus estava passando por ali, ele pergunta: quem está passando por aí? E respondem para ele: é Jesus o Nazareno. Porque quando as pessoas queriam se referir a Jesus com desdém, desfazendo da realeza de Jesus, eles chamavam Jesus de Jesus o Nazareno. Ou seja, Jesus de Nazaré. É um Jesus comum, é o Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Nazaré. Quando Bartimeu ouviu falar pelas pessoas que era Jesus o Nazareno que passava por ali, mais que depressa, ele começa a clamar.
Clamar é gritar com insistência. Clamar é repetir várias vezes a mesma coisa. Então Bartimeu começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele sabia que Jesus, o filho de Davi, poderia fazer alguma coisa para ele. Ele reconhecia em Jesus um cidadão real, uma descendência real, filho de Davi. Quem era Davi? Davi havia sido rei em Israel. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que significa a palavra misericórdia? Em algumas traduções nós vamos ver a palavra compaixão, que é sinônimo, é o mesmo que misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras, de misérios, que significa miséria, pobreza, e córdio, que significa coração. Então, quando ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, ele não falava para Jesus apenas: Jesus, tem misericórdia de mim, que sou um pobre necessitado, que não tenho bens, que preciso de ajuda. Não era só isso que ele gritava. Mas ele gritava: Jesus, cuida da dor, da ferida do meu coração. Havia dor no coração daquele homem. Assim como a dor no nosso coração, que só Jesus vê, só Jesus sabe. E ele não clamou para uma pessoa errada. Ele clamou para quem tinha uma solução para ele, para Jesus, o filho de Davi. Muitas vezes a gente perde a visão por causa da dor que há no nosso coração. Nosso alvo é Jesus. O nosso motivo de estar aqui nessa terra é porque temos uma pátria celestial. E quando nós perdemos a visão de um Deus, de um Jesus que foi preparar lugar para nós no céu, quando nós deixamos de ter a visão daquilo que o Senhor tem para nós, nós passamos a viver como esse mendigo, à beira do caminho, onde nós vemos todos passar. Estamos ali esmolando carinho, esmolando atenção, esmolando direitos, esmolando, pedindo coisas que as pessoas podem até nos dar quando elas querem. Mas o vazio que Bartimeu tinha dentro dele, ele sabia que era só Jesus que podia resolver. E ele clama àquela pessoa que podia resolver. E quando Jesus escuta aquele clamor, Jesus não continua andando. Porque quando Jesus escuta o meu e o seu clamor, ele para nos ouvir. Ele não tem pressa em prosseguir com os outros discípulos que ele está ensinando, com quem já está aprendendo com ele, não. Jesus, ele para, porque ele quer que todos se salvem. Porque ele tem bênção para todos. Porque ele quer que todos nós sejamos seus discípulos. Então Jesus para e manda chamar aquele homem. E pede para levar aquele homem. E as pessoas chegam perto daquele homem e falam: anima-te, alegra-te, ele te chama. E o Senhor diz para nós essa noite: anima-te, alegra, porque eu te chamo. De que forma o Senhor tem chamado a cada uma de nós? De que forma o Senhor tem chamado você que está ouvindo a Rádio AD Colheita? O Senhor está chamando. O Senhor da ceifa está chamando.
Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está chamando, e nesse chamado, Ele fala para cada um de nós: vem como está. Vem com a sua limitação, vem com a sua deficiência, vem com tudo aquilo que você tem de sujo, porque a capa de Bartimeu significava miséria. Então Jesus chamava aquele homem: vem do jeito que você está. E quando Jesus chama Bartimeu dá um salto. Ele não fez hora, ele não se demorou, ele não teve, eu não vou agora não, Jesus está me chamando, mas eu não vou agora não, depois eu vou, outra hora que Jesus passar aqui eu vou, Ele está me chamando, mas agora não, está difícil para mim, olha o tanto de gente que tem entre eu e Jesus. Olha que multidão que está por aqui. Não. Bartimeu não se comportou assim. A palavra fala que ele levantou-se. Quando eu lembro essa palavra, levantou-se, nós podemos lembrar do filho pródigo, que quando ele viu o seu estado de miséria, querendo comer a comida dos porcos, se lembrou da casa do pai. O filho pródigo se levantou. Quem vai nos levantar, o desejo de levantar, tem que partir de nós. Mas quando a gente se levanta, o Senhor tem mão estendida para nós. Mas o desejo de se levantar tem que partir de nós. Partiu do filho pródigo. Partiu do filho de Timeu. Ele se levantou e saiu num salto, como num salto, ou pulando. Imagina um cego, que a maioria dos cegos tem eu esqueço como chama aquilo, uma varinha, uma bengala, uma guia, para poder se orientar, saber se tem um degrau, se tem um buraco, se não vai esbarrar em alguma coisa. Vocês imaginam um cego levantar como de um salto e ir ao encontro de Jesus? E para que lado Jesus estava? A fé que Timeu tinha levava Timeu até Jesus. A fé que nós temos num Deus invisível, porque nós entramos aqui para cultuar um Deus invisível. Toda vez que você entra nesse local, você entra para cultuar um Deus que você não vê. Nós não temos uma imagem aqui, e nós não viemos aqui para adorar uma pessoa, nós viemos aqui para adorar um Deus invisível. E nós adoramos esse Deus invisível com o nosso louvor, com as nossas vestimentas, com o nosso modo de se comportar, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós entramos aqui para prestar um culto racional a um Deus invisível. E por que fazemos isso? Por causa da fé. A mesma fé que levou a mulher do fluxo de sangue a romper uma multidão, porque ela sabia que se ela tocasse num pedacinho da roupa de Jesus, ela seria curada. A mesma fé que levou Naamã, um comandante do exército da Síria, a procurar um profeta Eliseu, crendo que o Deus de Eliseu tinha cura para ele. E Naamã era orgulhoso, e a ordem era para que ele se banhasse no rio, o rio Jordão, um rio sujo. E como você toma banho num rio de roupa? Naamã era um comandante do exército da Síria, que se vestia com a sua vestimenta, leproso, e teve que se despir diante dos seus soldados. Teve que tirar a sua roupa e mostrar a sua doença, a sua deficiência diante dos outros para ser curado, quebrando todo o orgulho que aquele comandante tinha. Mas ele, pela fé, qual a garantia que ele tinha? Que se ele entrasse naquele rio Jordão 7 vezes, ele seria curado. Alguém deu alguma garantia para ele? Não, ninguém deu. Mas pela fé, Naamã foi e mergulhou naquele rio e saiu curado. É a mesma fé que nos traz aqui. Com a mesma fé que nós lemos essa palavra e cremos que o que está nela é verdade. E uma fé que é testificada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós,
em cada um de nós, o tempo todo. É essa fé que fez com que Bartimeu se levantasse num salto e fosse ao encontro de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, o que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que nós temos resposta para a pergunta que Jesus faz para nós? O que queres que eu te faça? Será que nós sabemos? Bartimeu sabia o que ele queria. E logo ele responde para Jesus: que eu veja. Ele queria ter visão. Vamos trazer essa visão agora para o mundo espiritual. Aqui não há ninguém cego. Eu tenho uma deficiência aqui com óculos, mas eu não sou cega. Quantos de nós precisamos recuperar a visão das coisas que o Senhor tem para nós? Jesus pergunta nessa noite para cada um de nós: o que queres que eu te faça? Bartimeu queria ver. E eu? E você? O que nós queremos de Jesus? O que nós queremos, o que nós estamos pedindo para Jesus, quando Jesus vem ao nosso encontro, o que nós temos pedido para Ele? O que nós queremos dEle? E Jesus, quando Bartimeu levanta naquele salto, eu esqueci de um detalhe muito importante. Bartimeu lança fora a capa. Bartimeu abre mão daquilo que para ele era tudo que ele tinha. Bartimeu tira aquela capa de miséria, porque ele sabia que era Jesus que chamava ele. Não era uma pessoa qualquer que chamava Bartimeu. Então ele abre mão da capa. Qual a garantia que Bartimeu tinha? Se ele não ia precisar daquela capa de novo. Então Bartimeu responde para Jesus: eu quero ver. Ele queria ver. Ele tinha resposta para Jesus, que ele queria ver. Ele não ficou mudo, ele não ficou sem palavras, ele não pediu uma esmola para Jesus, porque ele podia falar: Jesus, me dá uma capa nova, a minha está tão suja, está rasgada, está velha. Me dá um colchão para me dormir aqui e continuar esmolando. Me dá um dinheiro, me dá comida, me dá um lugar para eu passar a noite. Olha quanta coisa Bartimeu podia ter pedido para Jesus naquela noite, naquele dia. Mas Bartimeu pediu para Jesus a visão, porque ele sabia que a partir do momento que ele tivesse visão, ele não ia precisar mais esmolar. A partir do momento que eu e você temos visão de quem somos aqui nesse mundo, que temos uma pátria celestial, o dia que a gente entende isso, a gente para de esmolar. A gente entende que tudo aqui é passageiro, que tudo vai ficar aqui. As coisas desse mundo vão passar e vão ficar aqui. Quando a gente morrer, nós temos uma pátria celestial. Nós temos um Deus esperando por nós. E Bartimeu não queria nada, não precisava de nada. Ele precisava ter visão. Ele precisava ver. Então Jesus responde para aquele homem: vai, a tua fé te salvou. Vocês imaginam um menino que era cego, que foi arrancado o seu globo ocular? Que Jesus poderoso é esse? Com certeza Jesus colocou um olho novo ali, um outro globo ocular. Com certeza Jesus deu para ele olhos de águia. Com certeza Jesus deu o melhor olho que tinha. Jesus deu para ele o melhor. E Jesus quer dar para cada um de nós sempre o melhor. E por que nós ficamos tanto tempo esmolando? Por que nós ficamos tanto tempo à beira do caminho? Por que nos escondemos tantas vezes debaixo de uma capa?
por que fazemos isso? Cada um de vocês responda consigo mesmo e com o Senhor. Por que nós fazemos isso? Se Jesus nos chama, se Jesus ouve o clamor, muitas vezes não é pela nossa boca, mas é no nosso coração. Ele ouve o clamor, porque a palavra do Senhor diz que ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece muito bem. Ana, quando se prostrou para pedir a Deus pelo seu filho, Ana não tinha palavras. E Deus conhecia o clamor do coração de Ana. Ana não precisou berrar, gritar em alta voz o que ela queria do Senhor ali naquele dia. Porque o Senhor conhecia o clamor dela. E o Senhor conhece o meu e o seu clamor. E Bartimeu recebeu de Jesus não só a visão. Ele não recebeu só olhos novos. Quando Jesus fala para ele, a tua fé te salvou, o Senhor trouxe também salvação para Bartimeu. Você sabe o que é ser salvo por Jesus? Você entende o que é salvação? Salvação é quando a gente reconhece a nossa condição de pecador. E Jesus morre numa cruz e nos une a Deus. Abre um caminho para que a gente possa morar no céu. Isso é salvação. Salvação é quando a gente está cansado de pecar e de errar. E Jesus derrama o sangue dele por mim e por você. Salvação é quando eu deixo de fazer as coisas que agradam o meu corpo, a minha carne. Porque eu sei que eu tenho uma morada celestial. Eu tenho um Deus invisível. E se eu quero morar lá, eu tenho que me comportar como uma cidadã do céu. Bartimeu recebeu salvação naquele dia também, além da visão. E o Senhor quer restituir a nossa visão e nos dar salvação. Tudo isso que nós queremos, que Bartimeu pediu ao Senhor e que nós queremos, só é possível pela fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais fé nós temos que essa palavra é verdadeira, quanto mais fé nós temos quando ouvimos e procuramos ouvir a palavra de Deus, mais o nosso coração enche dessa certeza de que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós temos uma morada celestial. Bartimeu jogou fora a capa e seguiu Jesus. Seguir significa que ele tomou Jesus como modelo. Nós não podemos tomar como modelo homem algum, porque maldito o homem que confia no próprio homem. O nosso modelo é Jesus. Bartimeu seguiu Jesus, tomou Jesus como modelo. E ele recebeu muito, muito, muito mais do que aquilo que ele pediu. Porque Jesus tem para dar para nós muito mais do que pedimos. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem penetrou em coração humano. Nada do que nós imaginar pedir para o Senhor Jesus é pequeno, perto daquilo que Ele tem para entregar a todos aqueles que o amam. E como eu sei que eu amo ao Senhor Jesus, quando a tua palavra está no meu coração. Quando essa palavra passa a ser regra de vida para a minha vida. É assim que nós provamos o nosso amor para com o nosso Senhor Jesus. E ainda assim falhamos muitas, muitas, muitas e muitas vezes. Mas Jesus nos diz, vem como está, se levanta, caiu, se levanta. Levanta quantas vezes for preciso. Porque Jesus para ouvir o clamor. Jesus tem perdão. Jesus tem bênçãos. Jesus tem milagre. O milagre dele, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ainda que nós venhamos a mudar, mudamos de ideia, mudamos de opinião, o Senhor não muda. Ele é imutável. Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. E as promessas dele vão se cumprir se nós estivermos em posição de fé, em posição de receber aquilo que ele tem para nós. Bartimeu recebeu
porque havia um coração cheio de fé. Bartimeu deixou de ser cego, deixou de esmolar, porque ele tomou uma atitude. E é a mesma atitude que o Senhor quer de cada um de nós nessa noite. Amém? E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não tive dúvida nenhuma, eu não fiquei procurando qual palavra eu vou falar, o que eu vou estudar para falar. Eu não tive dúvida nenhuma. Na hora que a Elaine falou comigo, eu só lembrava da capa de Bartimeu. A capa de Bartimeu me incomodava. A capa de Bartimeu me incomoda. Porque todos nós temos uma capa que precisamos abrir mão. Todos nós nos cobrimos com alguma coisa que precisamos abrir mão. Porque o Senhor tem muito mais do que uma capa para nós. Ele quer restituir visão para cada um de nós. Amém? E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto a Lucy vai estar cantando uma canção. Quem souber, louve. Coloque a mão no seu coração. Cante essa canção. Porque o nosso Deus, Jesus, filho de Davi, Ele está nesse lugar.